Olá, amados e amadas do Senhor, eu cumprimento a todos vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje a gente vai ter um programa diferente, um programa onde vocês vão conhecer um pouquinho mais da minha intimidade, um pouquinho mais da intimidade do pastor Lucas, porque vocês sabem que hoje é dia do quadro Louvor Racional. Só que hoje o quadro também vai ser um pouquinho diferente. Em vez de ser um quadro, vai ser um programa. Nós vamos fazer tudo junto e misturado, mas eu creio que vai ser para a honra e glória do Senhor Jesus e para abençoar a sua vida. Vou começar falando por mim. Quando a gente sempre aprendeu, principalmente antigamente, as pessoas da minha idade, as pessoas um pouquinho mais velhas do que eu, antigamente existia um respeito, uma coisa tão diferente do que a gente vê hoje com relação a tudo, que quando a gente para analisar como o mundo está hoje, como a vida das pessoas estão hoje, a gente fica meio perdido, parece que falta alguma coisa, que perdeu alguma coisa, que quebrou alguma coisa. Você sente isso? Antigamente, eu nunca apanhei na minha vida, meus pais nunca me bateram, nem um tapinha assim, nunca. Mas não era preciso, porque às vezes o meu pai, o jeito dele olhar, eu já sabia quando era uma coisa séria, quando eu tinha feito uma coisa errada, quando eu precisava mudar. E aquilo havia um respeito que não tinha necessidade dele me bater. E eu sei que se fosse necessário, ele teria me batido e ainda assim eu não teria perdido aquele respeito. Porque era uma coisa que vinha de dentro. A imagem do pai, da mãe, despertava na gente um sentimento tão grande, um amor, Não dava para explicar. Você que é mais ou menos da minha idade lembra disso. Era um sentimento, era como se fosse impossível a gente desobedecer aquele olhar, aquele comando que vinha com o olhar, não precisava de palavras. Chegava a visita na casa da gente, se a gente começasse a brincar meio demais, falar meio demais, só do pai olhar assim, a gente já sabia que era para sair da sala, que era para ir para o quarto. E os meus pais são muito liberais, a gente sempre pôde brincar muito com eles, conversar sobre tudo, mas ainda assim existia esse respeito. E eu lembro de um episódio que marcou muito a minha vida, que foi, eu já morava fora de casa, eu já tinha lá meus 18 anos, 19 anos, eu morava aqui em Sete Lagoas, numa república, eu e minha irmã, e um dia eu não sei o que a gente fez, foi alguma coisa boba, tipo assim, minha mãe tinha depositado um dinheiro pra gente pagar determinada coisa e a gente tinha feito outra coisa com esse dinheiro, mas coisa necessária, tinha comprado, sei lá, uma blusa, eu não lembro o que era a situação. Eu sei que minha mãe, que morava a 400 quilômetros da gente, ligou e falou, vocês duas estão de castigo, não sai de casa. Eu tinha 19 e minha irmã tinha 17. E a gente ficou de castigo. Minha mãe nunca saberia se a gente saiu ou não, ela nunca ia ficar sabendo se a gente tinha feito alguma coisa ou não, porque não tinha celular, ela precisava ligar para a pensão que a gente morava, para a república que a gente morava para saber, não tinha como saber. Mas era impossível desobedecer, porque ela tinha falado que era para fazer aquilo, então eu não podia fazer nada diferente do que ela tinha me mandado. Só que hoje as coisas estão tão invertidas, os valores estão tão invertidos, que é muito mais difícil a gente educar os nossos filhos hoje do que quando a gente era criança. Eu falo pelas minhas filhas, eu tenho 2 filhas pequenas e elas me obedecem, eu sou muito brava, mas eu não consegui ainda ficar sem aquela parte da palmada, igual meus pais conseguiram, eu não consegui. Eu tento evitar ao máximo, mas tem vezes que sai, a correção é necessária, a palavra de Deus nos ensina isso. Mas eu vejo, sabe, quando eu coloco de castigo, às vezes eu chamo atenção mais assim, elas ficam lá murmurando baixinho, reclamando baixinho, ou dão aquela resposta um pouquinho mais agressiva, coisas que a gente não fazia. Sem falar que a gente vê crianças que fazem muito mais do que isso, enfrentam mesmo os pais, enfrentam professores, enfrentam autoridades na vida dela. Hoje a gente não tem mais aquele respeito que tinha antigamente. E isso é uma questão de amadurecimento, é uma questão interna, é uma questão que vem dos seus princípios, das coisas que você aprendeu na infância, das coisas que você vai passar para a sua vida. E pensa comigo, se no nosso relacionamento com as pessoas está dessa forma, como fica o nosso relacionamento com Deus? Como que é o seu relacionamento com Deus? A gente confunde muito, e eu me coloco nesse grupo porque eu faço muito isso, eu tenho tentado me controlar e mudar, mas algumas vezes eu ainda não consigo.
A gente confunde muito a nossa intimidade com Deus com o respeito que a gente tem que ter por Ele. Intimidade é uma coisa, intimidade é você é você estar próximo, é você conseguir entrar na presença dele, é você chegar e se humilhar e chorar aos pés dele, falar Abba Pai, porque ele é realmente o seu paizinho. Mas intimidade é isso, é você conseguir se aproximar dele. Intimidade não quer dizer falta de respeito. Intimidade não quer dizer que você e Deus estão em pé de igualdade, porque não está. Existe uma hierarquia que precisa ser cumprida. Mas hoje em dia a gente tem muita dificuldade de entender isso, porque a gente tem dificuldade de viver isso na nossa vida. Então a gente acha que o que a gente faz na nossa vida é o que a gente deve fazer com Deus. E é muito pelo contrário. A gente não pode de forma alguma perder esse respeito, essa hierarquia que existe entre Deus e a gente, porque nós somos a criatura e Ele o Criador. A criatura nunca vai se igualar ao Criador. O vaso nunca vai ser igual ao oleiro. Mas a gente tem confundido isso na nossa vida hoje em dia. E é sobre isso que o programa de hoje vai falar. Sobre as mudanças que são necessárias, sobre a sabedoria que é necessária que a gente tenha para que você funcione. A palavra é essa mesmo, para que as coisas funcionem na sua vida, para que as coisas deem certo na sua vida. Porque a partir do momento que você se rebela contra as autoridades da sua vida, seu pai, seu patrão, seu professor, Deus, as coisas não têm como fluir da forma que deveria ser. E é isso que a gente vai falar aqui hoje, eu e o pastor Lucas. Oi, pastor, seja bem-vindo. Falei demais hoje. Nada, graças a Deus. Paz a você que está aí do outro lado. Olha, muito bem explanado, muito bem colocado, né, sobre todas esse tema que nós vamos falar. E engraçado que eu também me lembro da minha infância e, nossa, eu tenho muito que agradecer ao meu pai e minha mãe, né? Ao contrário de você, na verdade, eu apanhei bastante. Mas eu aprontava, que era uma beleza, né? E o meu pai, ele sempre foi muito paciente, aquela pessoa que realmente, olha, avisa umas 3, 4 vezes, ou até mais, sabe? Mas depois, aí de um certo tempo de aviso, ele pegava a varinha e cortava a gente no couro, e com amor. O interessante de tudo isso é o amor, né? A palavra de Deus, ela vem tratar com os pais e trata com os filhos, né? Ela fala para os filhos obedecer os pais, para que seja prolongado os dias de vida, e fala com os pais para não provocar a ira ao filho, né? E assim por diante. Mas uma coisa interessante é que todo pai que corrige é aquele pai que ama. Sim. Há pouco tempo atrás eu recebi uma pessoa para conversar, e essa pessoa virou para mim e falou assim: eu já desisti do meu filho. Eu falei: eita, já deu zebra. Nossa. Né? Porque como um pai, como uma mãe desiste do filho? Então, peraí, o amor acabou? Né? O que aconteceu? E eu me lembro do meu pai me corrigindo e corrigindo ao meu irmão mais velho, o Felipe, ainda, em nome de Jesus, vocês ainda terão um prazer em conhecê-lo. Eu conheço. E lembrando dele corrigindo, não, a Lília não apanhou muito. a Lília não apanhou muito. Mas aí vem o Tiago, o Atos, o Silas, e eu lembro da correção do meu pai. O Atos apanhou muito? Não, até que o Atos apanhou muito também não. Mas eu acho que ele já pegou. Só o senhor que apanhou. Acho que ele já pegou, como se diz o meu pai, o pão molhado dele já. E é tranquilo, sabe? Tipo assim, depois, é porque o tempo foi passando também, né? Eu acho que meu pai foi aprendendo eu também a corrigir de outras formas, colocando mais de castigo e assim por diante. Mas o meu pai e minha mãe sempre foram bastante certos em sua correção e corrigia com bastante amor, igual eu falei pra você. E é engraçado, eu agradeço por isso, por essas correções, porque hoje eu sou um homem de bem, né? E o mais engraçado é que você pode pegar uma criança e você pode corrigir ela. Dentro de 10 minutos ela tá te amando da mesma forma. Verdade. Tá tudo numa boa, tudo tranquilo. Eu tiro isso como base de ontem. Ontem eu tive de chamar o meu filho e corrigir ele, e eu corrigi ele. 10 minutos depois ele estava me chamando no quarto, ele estava de castigo. Falei: oi. Ele falou: pai, não vou fazer mais isso, tá? Falei: tá. Aí eu falei, tá meio bravo, ele: me dá um abraço. E a gente morre por dentro, né?
Aí eu fui lá e abracei ele, eu falei com ele, eu te amo, filho, é por isso que eu tô te corrigindo. E ele, eu também te amo. E olha que ele tem 3 anos. E quando a gente explica para eles o motivo da correção, eles entendem, né? Entendem. Às vezes, nas minhas filhas, uma é toda boazinha, toda quietinha, a outra é mais agitada. E às vezes, quando eu preciso dar uma correção assim mais rígida, dar uma palmada e tal, eu falo, Dominique, vem aqui. Ou então, Valentina, vem aqui. Ela sabe que ela vai tomar uma palmada, mas ela vai, porque ela entende o motivo da correção. Ela sabe que ela errou. Ela não corre e esconde. A gente, Sim. se tivesse uma ameaça, às vezes corria e escondia, né? Eu fico analisando hoje e eu fico prestando atenção no meu filho. Eu me lembro de uma conversa que eu tive com meu pai, há muitos anos atrás, acho que eu nem era casado, e eu virei para ele e falei assim, pai, o senhor acha que eu vou ser um bom pai? Ele falou assim, vai, você é bravo. Você vai ser um bom pai, você vai corrigir, você vai ter amor, tal, isso, aquilo. E realmente hoje eu me acho um bom pai. Eu corrijo na hora que eu tenho que corrigir, mas eu corrijo com amor. E eu sempre falo isso é muito importante, né? Você corrigir com amor. Às vezes, quando você corrige no ato, você corrige com raiva. Não é? Verdade. E aí você está corrigindo com raiva, tá errado. Porque você corre o risco até de ultrapassar os seus limites na sua correção. Verdade. Não é verdade? E eu aprendi a pedir a Deus, calma, Senhor, me abençoa aqui, porque eu vou corrigir o meu filho. Olha pra você ver, Senhor, me abençoa, porque eu vou corrigir o meu filho. Porque às vezes é difícil corrigir, né? Não é? E assim, quando você vai com essa calma, meu filho, olha, você vai apanhar porque você fez isso, aquilo, né? Aí ele, não, papai, vai. Aí dá umas 2 horadinhas nele e ele chora ali, fica de castigo, ainda coloco de castigo, tal, isso, aquilo. Mas depois ele me abraça. Ele me entende. E ele tem um respeito por mim. O respeito que eu tenho pelo meu pai, pela minha mãe, é igual você falou sobre respeito, né? Sobre essa questão da hierarquia e assim por diante. Realmente, por exemplo, eu chamo meu pai, pai, o senhor tá bem? Né? Senhora tá bem, mãe? Toda hora que eu chego, bença pai, bença mãe. Né? Aí é engraçado que meu pai até brinca aqui. Eu vou sair, eu vou ali na padaria, quando eu volto, eu bença pai, de novo. Ele, meu filho, eu já te abençoei. Já. Mas é a questão do respeito, é a questão que se aprende. Assim, eu tô tentando implantar isso lá em casa agora. Elas acham muito estranho esse negócio da benção. Da benção, tá? Mas eu não fiz quando elas eram pequenininhas e agora eu tento explicar o motivo. Tem dia que elas lembram, tem dia que não. Mãe, que negócio é brega. Eu falo, não é brega. Não, mas é igual a minha esposa. A minha esposa, por exemplo, ela não chama a mãe dela exatamente de mãe, ou então é senhora, tal, isso, não, ela chama, mãe, você. Olha pra você ver, olha, você. Aí eu falo assim, gente, é muito estranho, né? Eu também falo você. Senhora. Mãe, a senhora tá bem, tal, isso, aquilo. Ô pai, você. Não, peraí, que pé de igualdade é esse que a gente tá, tal, isso, aquilo, e o meu filho não. Aí um dia eu fui falar com ele, falei assim, não, você não, senhor. Fala com sua mãe, é senhora. Aí ela, mas ele tá me tratando com isso. Eu falei, eu sei, mas ele tem que saber essa questão. E aí eu tô trazendo isso pro meu filho, né? Isso depende de mim, né? Sim. Eu tô trazendo... eu não chamo os meus pais de senhor e senhora. Você tá entendendo? E eu chamo. Entendeu? Na verdade, hoje eu falo vovito e vovita, por causa das meninas. E você vê que isso é uma questão tão impressionante que qualquer pessoa que eu conheça, que eu saiba que é mais velha que eu chamo de senhor e senhora. Aí hoje em dia as pessoas não estão gostando de ser chamadas de senhor e senhora, né? Mas é uma honra, gente. Tá entendendo? É uma honra. Eu te confesso que eu tenho dificuldade, pastor, quando os outros me chamam de senhora, eu fico chateadíssima. Mas é uma honra, esse termo não está desrespeitando, pelo contrário, está respeitando a pessoa, está colocando ela como uma pessoa que tem mais conhecimento, que tem algo para passar, algo para ensinar, você está entendendo? Então, as pessoas às vezes falam, pastor, o senhor tal esquilo, amém, irmão, tal esquilo. E eu tenho um pouca idade ainda, não parece não, né, como se diz, eu tô mais, como se diz, né, parece ser mais velho, mas tenho 32 anos. E aí o que acontece? Me chama de senhor, eu falo amém, tal, isso, aquilo. É como se eu tivesse algo para passar para aquela pessoa. E realmente, dependendo
do que se trata, você tem. Verdade. Você tá entendendo? A gente sempre tem, né, na verdade, algo para passar para outra pessoa. E essa hierarquia, vamos dizer assim, de valores é necessária, né? Ainda mais nesse mundo de hoje. Totalmente. Você vê hoje filho brigando com os pais, quando não batendo. E por mais que a gente eduque, tem situações que fogem ao nosso controle. Eu lembro que uma vez eu coloquei minha filha de castigo, essa que é toda obediente, a Valentina, eu coloquei a Valentina de castigo. E sabe aquelas coisas que você fala assim, eu nunca vou fazer isso, que sua mãe fazia com você, e você fala, eu nunca vou fazer, e você vai lá e faz igualzinho, né? Aí eu coloquei a Valentina de castigo e virei pra ela, tô assim, Valentina, eu não quero ouvir um pio. E aí eu virei de costas e saí. Na hora que eu virei, ela fez piu. Ô pastor, eu ignorei, eu fingi que eu não ouvi e continuei andando. Sabe quando o sangue ferve, assim? Mas eu notei que era uma falha na minha educação, no que eu tinha explicado pra ela. Mas se eu voltasse ali naquela hora, eu acho que eu batia muito nela. Então eu desconsiderei o pio. Muitas das vezes também o termo utilizado por nós traz alguma atitude da criança. Sim. E que pra falar a verdade, são engraçados. E a gente sempre quer fazer isso, né? Quando minha mãe falava isso comigo, eu não falei alto, mas eu sempre pensava, piu. Você tá entendendo? É isso aí. Então, quando você fala, não quero ouvir um pio, né? Aí a criança, ela já remete aquilo à imagem, assim, pio, né, tal, isso e assim por diante. Mas se nós usássemos outro termo, né? Eu não quero te ouvir chorar, né? Acho que ela entenderia com mais clareza. Né? Mas a criança, ela é totalmente inocente. E aí o que acontece? Ela, naquele momento, ela brincou com a situação. Sim, com uma descontração, né? Pastor, a gente vai fazer um intervalo rapidinho e aí a gente volta para continuar esse assunto. É bem rapidinho. Olá, nós estamos de volta com o programa Aliança com Você. E esse programa e todos os outros que você já viu aqui, você pode ver mais uma vez, aliás, você pode ver quantas vezes você quiser, através do portal da Revista Aliança. O nosso endereço é o www.revistaaliança.com.br. E você pode ver, você pode participar, você pode mandar um WhatsApp pra gente com as suas dúvidas. Você que se sentir tocado, pode vir aqui contar o seu testemunho, contar o que Deus tem feito na sua vida. Você pode participar, mandar mensagens, mandar perguntas. Esse programa é feito para você, é uma aliança com você. E hoje a gente está no programa Louvor Racional, não só no quadro, e estamos falando sobre autoridade, sobre hierarquia, sobre disciplina, um pouquinho de tudo aquilo que está faltando no mundo de hoje, não é isso, pastor? Sim, com certeza. E tudo isso vem de berço, né? Verdade. Eu fico analisando isso. Tudo isso vem de lá de trás, nos ensinamentos dos pais e assim por diante. E a gente para pensar nessa situação, a gente vê como o mundo de hoje está. Como eu estava dizendo no bloco anterior, eu me deparo com diversos tipos de pais e filhos. Há poucos dias atrás, eu me deparei com um filho que chamava a mãe de boba, chata, batia nela, e uma criança de 4 anos. Meu Deus! E aí você começa a entender que, peraí, isso vai chegar em uma situação, às vezes, de ultrapassar o limite. Sim, quando for um adolescente de 15, sim, por você exemplo. Tá entendendo? E se não corrigir agora, se não mostrar quem você é, não, eu sou seu pai, eu sou sua mãe. Tem que me obedecer, você tem que me respeitar. Sou eu que mando aqui, você tem que entender isso. Não é? E aí, o que vai acontecer? Essa situação, ela vai trazendo agravantes para a vida daquelas pessoas, né? Porque, agora com essa lei da palmada, né? Eu quero dizer que você tá fora da lei da palmada, então, hein? Nossa, você enquadrado. Né? Não, e agora com essa lei boba da palmada, que eu vou falar assim, uma lei que não tem condições, não tem porquê, gente. É lógico que a correção tem que ter uma... Como que eu vou dizer?
Não dá pra você sair batendo no menino Lógico, o tempo inteiro e nem lógico. exagerar isso. Mas a correção é necessária. Sim, a gente não pode confundir correção com espancamento, Verdade. né? A gente tem que entender que correção é necessária. O espancar é quando você ultrapassa os seus limites, você acaba machucando aquela pessoa de forma terrível e, se não, acaba até matando, né? Sim, como nós temos vistos muitos, em diversas partes acontecendo isso, de pais, mães matarem os seus filhos e assim por diante, crianças, né? E assim por diante. Então você tem que entender. Agora, a lei da palmada, ela veio aí falando que você não pode corrigir o seu filho. Peraí, aí se eu não corrijo o meu filho agora, amanhã, quando ele estiver com 16, 17, 18 anos, e talvez ele estiver fazendo uma coisa errada, que em nome de Jesus não vai estar, um policial pega ele e vai corrigir ele, né? Vai corrigir o que você não podia fazer. Ou então os bandidos pegam ele, né? Então o que acontece? Eu prefiro corrigir o meu filho porque eu corrijo com amor do que esperar que o mundo corrija sem amor. Agora, pastor, tudo isso, toda essa correção é necessária hoje justamente por causa da falta de respeito, não é? Sim. Que existe entre as pessoas, Sim. a falta de respeito tanto um com o outro, quanto a falta de respeito dos princípios que a Bíblia nos passa, não é isso? Sim, quando nós vemos a palavra de Deus, as pessoas elas se tratavam melhor, né? Você vê que até os bens eram divididos, o que um tinha não era dele, era de todos, era totalmente ali expressado ali e vivido essa situação. O tratamento não vou falar muito tempo atrás não, vamos colocar aí há 20 anos atrás, era diferente. Sim. Entendeu? Entre as pessoas. O tratamento há 40 anos, 50 anos atrás, eu acredito que era muito mais diferente. Né? Eu não sei que lá eu não tinha nascido ainda não. Eu também não, mas acredito que sim. Eu vejo, por exemplo, o meu pai falando sobre o tratamento do pai dele com a mãe dele. E sobre o tratamento deles como filho. Na época, até a escola, até as professoras podiam corrigir também. Sim, exatamente. E os pais chegavam lá e agradeciam quando a professora... Hoje você chama a atenção da criança, você está humilhando, se a professora faz alguma coisa, ela é processada porque ela não respeitou os direitos da criança de desrespeitá-la, né? Sim, e aí, por outro lado, você tem adolescentes, crianças, jovens que estão batendo em professores. Meu Deus. Inverteu aí a situação, e eu fico analisando tudo isso, eu falo assim, meu Deus, onde foi que começou o erro? Né? Mas aí a gente percebe, Carol, que o erro está em nós. Como é que eu trato o meu vizinho, como eu trato a minha esposa, como eu trato você, como eu vou tratar o meu filho, como eu vou tratar o filho de um amigo meu, e assim por diante, quais as palavras usadas, né? Quais as palavras que eu estou colocando ali naquele momento, naquele tratamento e assim por diante. Como é que fica? Será que todo o meu falar, todo o meu direcionamento para uma pessoa está sendo respeitoso? Você está entendendo? Uhum. Porque, por exemplo, o meu filho, ele pega exemplo. Sim. Não é? E ele vai pegar exemplo meu. Então a minha esposa esses dias me falou assim, para de ensinar o Lourenço a falar é nós. Né? Porque eu brinco com ele, a gente tá lá jogando um PlayStation, tal, skill, aí a gente venceu, é nós, rapaz, tal, esse aqui, é nós, papai. Aí ele pegou, é nós. Entendeu? Aí é uma gíria, né? Vamos dizer assim, né? É nós, né? Tal, skill. Aí o que acontece? Aí ele já pegou isso. Será que se eu falar uma palavra errada, maltratar, ele não vai pegar isso com também? Certeza. Você tá entendendo? Certeza vai. Então é aí onde está o erro. Tudo começa aí. Tudo começa dentro do nosso lar. Verdade. Entendeu? Se eu trato a minha esposa com respeito, o meu filho vai tratá-la com respeito. Se ela me trata com respeito, o meu filho vai me tratar com respeito. Ele vai aprender a ter esse respeito. Agora, se eu trato sem esse respeito, desrespeitosamente, hein? Agora eu gastei, hein? Aí o que acontece? Se eu trato desta forma, ele vai desrespeitar a mãe. E ainda vai achar que é o normal, que é o certo. Sim, porque o pai faz. Tá entendendo? Agora, hoje em dia, vamos parar e analisar. Quantas palavras malditas existem na boca das mães para os filhos? Quantas palavras malditas existem na boca dos pais para os filhos?
Quantas palavras malditas existem na boca da mãe e do pai para um para com o outro? Você está entendendo? Então o filho ele não tem um exemplo bom dentro de casa. A falta de exemplo arrasta multidões. Sim, porque aí essa criança vai falar com a professora a mesma coisa que ouviu lá dentro da casa. Verdade. Essa criança vai falar com um amigo a mesma coisa e tá achando que é normal. Sim. Pra que eu vou ceder meu lugar na lotação se minha mãe não cede o dela? Sim. Pra que eu vou ceder o lugar pra uma pessoa mais velha que eu numa fila se minha mãe não faz isso? Se meu pai não faz? Sim, entendeu? Aí a pessoa talvez pisou no meu pé ali, eu vou xingar o fulano, porque eu vi meu pai xingando. Pra que eu vou atravessar na faixa? Se aqui tá liberado, posso passar em qualquer lugar? Você tá entendendo? Não é? São pequenas coisas. São pequenas coisas. Ando com meu filho lá no centro lá e viro pra ele e falo assim, olha lá o sinal, Lourenço, como é que tá? Tá vermelho. Aí o que quer dizer isso? Quer dizer que não pode passar. Isso aí. Aí eu falo assim, agora olha o homenzinho desenhado ali. Que cor que tá? Tá verde. Então isso quer dizer que nós podemos passar, filho. Vamos passar aqui, ó. Você tá entendendo? E é uma construção de um hábito, né, pastor? Sim. Por exemplo, eu não consigo atravessar fora da faixa. Sim. Eu não consigo. Sim, não exatamente. sei, eu tenho que procurar uma faixa e passar na faixa, senão eu não consigo. Você vai construindo isso. Isso é tão interessante que quando eu tô de carro, o Lourenço tá na cadeirinha lá atrás, e ele vê o sinal vermelho, ele fala, papai, tá vermelho. Ou seja, nós não podemos passar. Eu falo, beleza, filho, quando ficar verde, você me avisa. Eu estou trabalhando duas coisas ainda. Eu estou trabalhando essa conscientização com relação ao trânsito, estou trabalhando cores, que ele está brincando com as cores ali, ele já sabe elas e assim por diante, entendeu? E estou trabalhando 3, né, o respeito sobre a lei. Está entendendo? Então existe isso e a gente precisa valorizar isso, a gente precisa colocar isso em prática. E nós temos que entender que quando nós não temos respeito com o próprio ser humano, quando eu não tenho respeito para com você, quando eu não tenho respeito para com meu pai, com minha mãe, quando eu não tenho respeito para com minha esposa, né, automaticamente os meus filhos também não vão ter, o meu filho também não vai ter, se ele tiver um mau exemplo, eu vou respeitar a Deus? Não. Por quê? Eu nunca vi Deus. Primeiro ponto, nunca vi Deus. Né? Se eu não respeito você que eu tô vendo, eu vou respeitar alguém que eu não vejo? Você tá entendendo? E aí começa a desvalorização do que é o Senhor na nossa vida. Verdade. E assim por diante. Então as pessoas hoje elas têm menos temor de Deus. Se é que eu posso dizer menos, né? E muitas coisas aí eu posso dizer que não tem nenhum temor de Deus. Né? Verdade. As pessoas não acreditam, né? E elas desrespeitam em todos os aspectos. É verdade. E quando fazem alguma coisa errada, tô nem aí, não. É como se Deus não existisse. E Ele existe. Criador dos céus, da terra, nosso Criador, né? Nosso Pai. Olha só, Ele é Pai. Você colocou bem no primeiro bloco, Abba Pai, né? O nosso Pai, nosso Paizinho ali. E como todo pai que ama corrige, o Senhor também nos corrige. Não é? Como todo bom filho recebe a correção, nós temos que receber a correção do Senhor. Mas bênção a gente quer, correção a gente não quer não, né? Não é? É por aí, né? Não, completamente. Senhor, tudo aquilo que for bom, o Senhor pode mandar. Agora, o Senhor manda só o que eu tô pedindo, não manda nada fora, não. Manda só o que eu tô querendo. Não quero ser corrigido, eu não quero ser chamado a atenção, eu não quero que as pessoas me falem que eu estou errado, eu não quero nem ler a parte da Bíblia que fala que eu estou errado. Verdade. Se bobear, de pregação, de exortação, nem vou no culto. Não quero, não vou no culto, pastor só prega exortação, né, não quero saber disso, né. Parece que essa pessoa ela precisava de uma Bíblia só da caixinha de promessa. Verdade. Eu já falei isso uma vez, eu falei que eu vou criar a caixinha da correção, quero ver quem é que vai comprar. Pois é, você vai quebrar se for uma empresa. Você tá entendendo? Porque ninguém quer essa correção. Quando você pega uma parte da Bíblia, né, que você vai ler e tem uma correção, você pula aquela parte, né? E você não entende que na correção há amor. As pessoas não entendem isso. Na correção há amor. É verdade. Então eu tenho que ser corrigido. É por isso que eu corrijo meu filho, porque eu amo. É por isso que meu pai e minha mãe me corrigiram.
Porque eles me amam. É verdade. E se hoje eu sou um homem de bem, se hoje eu tenho uma família estruturada, graças a Deus, em primeiro lugar eu devo ali ao meu pai e minha mãe, que me criaram mediante a palavra do Senhor. O que a palavra diz? Ensina o caminho ao teu filho, ele jamais se desviará dele. Entendeu? Já tive ali os meus anos de rebeldia, já fiz muita bagunça, já fiz isso, aquilo, mas eu sempre lembrava dos ensinamentos do meu pai e dos ensinamentos da minha mãe. E pode ser coisa bobinha, né? Coisa pequenininha. Sim. Eu lembro que meu pai sempre pegava o carrinho de supermercado, punha as compras no carro, voltava e colocava o carrinho de supermercado no lugar, lá dentro do supermercado. Exato. Isso é o normal na minha vida e é o normal na vida das minhas filhas. Sim. Eu lembro que meu pai explicava que a gente aperta a pasta de dente embaixo e não no meio. Então eu aperto a pasta de dente embaixo e as minhas filhas apertam a pasta de dente embaixo. Outro dia elas me perguntaram, mãe, por que tem que apertar a pasta embaixo? Falei, filha, porque é mais fácil você usar todo... Eu não falei que, porque o vovô fazia assim, o vovô faz também. Não, mas é porque é mais fácil usar todo o produto que tem ali dentro. Você vê que é uma coisa passada de geração para geração. Sim. É bobeira? Mas faz toda a diferença. Faz toda a diferença, em todos os aspectos. Sim. Entendeu? Meu pai sempre dizia pra gente assim, olha, toma cuidado com quem vocês andam. Porque... é muito fácil alguém julgar vocês pelas pessoas que vocês andam. Então ande com pessoas corretas. Verdade. Né? E assim por diante. E a gente sempre pegou aquilo. E sempre fez isso dessa forma. Então, para você ver, eu me orgulho em dizer que a única passagem minha numa delegacia que teve foi para mim fazer um boletim de ocorrência que eu fui roubado. Olha só. Tá entendendo? Nunca fui parar numa delegacia porque eu aprontei alguma coisa assim por diante, coisa, né? Não. Agora, busca a gente já toma, porque é normal, né? Porque o que acontece? Policial hoje em dia não sabe, né? Parece que eles não estão conseguindo mais distinguir quem é de bem e quem é de mal. Todo mundo. Aí o cara vê você ali, né? Mão na cabeça, aí você, lógico, coloca a mão na cabeça, deixa o cara te revistar, né? E ainda pergunta, por que tá acontecendo? Não, porque fulano fez isso. Fui parado uma vez por 4 viaturas. Foi num cruzamento, eu falei, se eu chegasse atirando, eu tava perdido. Imagina, pastor. E aí, eles, mão na cabeça. Eu tava de terno, eu tava de gravata. Ó, pra você ver. Aí, o que acontece? Coloquei a mão, aí eles me revistaram, eu falei, policial, deixa eu perguntar, por que eu tô sendo abordado? Ele falou, não, um rapaz ali no restaurante acabou de matar uma pessoa e ele tem as mesmas características que você. Olha só. Eu dei graças a Deus. Falei assim, graças a Deus que eles não chegaram atirando. Né? Porque se eles chegassem atirando, iam me matar por engano. É verdade. Como se diz. Então, hoje em dia, não existe esse ladrão vestido só de mau jeito, não, gente. O cara é de terno e gravata, tá ali vestido, tá esquilo, e assim por diante. Mas eu posso me orgulhar em dizer que nunca fui preso. E por que isso? Porque eu tive uma criação boa. E puxando isso para a parte da igreja, para dentro da igreja, pastor, hoje em dia as coisas são tão diferentes. Hoje nós nos consideramos loucos por Jesus, porque a gente tem coragem de usar uma camiseta escrito Jesus. Há anos atrás a pessoa era louca por Jesus, porque dava a vida dela por Jesus, entendeu? Você via lá, João Batista deu a vida dele, deu a cabeça numa bandeja. Isso é que é ser louco por Jesus. Esse pessoal no Oriente Médio aí que morre porque não nega Jesus, sim, isso é ser louco por Jesus. É ser louco por usar Jesus. Uma camiseta, você... né? Porque... Tá faltando alguma coisa aí, né? Não? É porque hoje em dia tudo é muito marketing, né? Meu Deus. Alguns pastores que estão vivendo de marketing, né? Pastor, vamos fazer um pequeno intervalo para acalmar os ânimos. A gente faz um intervalo rapidinho e volta para finalizar o programa de hoje. Olá, nós estamos de volta com o programa Aliança com Você e hoje é dia do quadro Louvor Racional. E já dá para ouvir, né? Amém. Vamos louvar ao Senhor. Ele é o nosso Pai, né? Amém. Pai nosso nos céus, santo é o teu nome. Teu reino buscamos,
tua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixe o céu descer na terra como é no céu. Deixe o céu descer. Deixe o céu descer. Teu é o reino, teu o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Para sempre. Amém. Para sempre. Amém. Para sempre. Amém. Ele é o nosso Pai. Glória a Deus. Amém. Amém. Que a vontade do Senhor seja feita na sua vida para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode me passar meu tablet. Passa meu tablet. Amém. Então, Carol, vendo isso, vendo toda essa questão de respeito que nós falamos aqui, através, usando como exemplo nós, os pais, né, os nossos pais, nós que hoje somos pais, usando os nossos vizinhos, usando as pessoas em si, e só lembrando um pouquinho dessa questão que você falou no bloco anterior, esses loucos por Jesus que hoje estão surgindo, e que para mim não são loucos nada, na verdade, são pessoas que estão usando de marketing para crescer. Eu realmente considero loucos por Jesus as pessoas que estão morrendo por ele. Verdade. Loucos por Jesus foram os discípulos, os apóstolos, vamos dizer assim, que realmente deram a sua vida por aquilo que viram, creram e anunciaram. E não negaram a ponto nenhum. Verdade. E eles tinham ali um mestre, um Messias, e que eles tinham total respeito por aquilo e por ele. Então, loucos por Jesus são aqueles que pregam a verdadeira palavra do Senhor, são aqueles que pregam que ele veio e ele morreu, e ele ressuscitou e ele voltará, e prega toda dor, todo sofrimento que ele passou, e não se deixa abalar por coisa alguma deste mundo. Loucos por Jesus é aquela pessoa que não se deixa levar pelas coisas desse século. Não vos conformeis com as coisas desse século, para que possais experimentar qual a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, seja renovado pela vossa mente. Então, o que acontece? Nós temos que experimentar a vontade de Deus. Mas como é que eu vou experimentar a vontade de um Deus que eu não respeito? Verdade. Como é que eu vou experimentar a vontade de um Deus que eu não conheço? Primeiro, para mim respeitar a você, eu tive de te conhecer. Primeiro eu conhecia você só de ouvir falar. Aquele sempre falava, a Carol é uma pessoa abençoada, tal, aquilo, que bênção, tal, aquilo. Mas no dia que eu te conheci pessoalmente, então eu deixei de te conhecer só de ouvir falar e te conheci pessoalmente. Sim. Então eu te respeitei. Quando eu prego a palavra de Deus, as pessoas, elas querem conhecer a Cristo, mas elas conhecem o Cristo que elas somente ouvem falar. Quando é que eu vou conhecê-lo pessoalmente? Quando eu pego a palavra e eu vou ler. Então, eu deixo uma dica para você que conhece a Cristo só de ouvir falar. Leia a palavra de Deus para você realmente conhecer o Senhor. Isso me trará respeito.
Verdade. E isso me trará respeito. Eu quero ler uns Salmos. Salmos 24. A vinda do Rei da Glória. Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os seus habitantes. Ele próprio fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre os rios. Quem pode subir ao monte santo do Senhor? Quem pode ficar de pé em seu santo lugar? Aquele que tem mãos limpas e coração puro, e não se entrega à mentira, nem age com falsidade. Este receberá do Senhor a bênção, e Deus, o Salvador, lhe fará justiça. Estes são aqueles que buscam, que procuram a tua face como Jacó, ó Deus. Levantai ao porta as vossas cabeças, abram-se os antigos portais, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? É o eterno, o poderoso e valente Deus forte, o bravo das guerras. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, abram-se os antigos portais, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Eu vou chamar a atenção para algumas coisinhas aqui. Primeira coisa. Sempre quando você vê escrito Senhor, essa palavra está com letra maiúscula. Sim. Porque ele é Senhor, ele é Deus. É uma questão de respeito. Olha só. Quando nós vemos Rei, está em maiúsculo. Sim. Tá entendendo? Quem é o Rei da Glória? Rei da Glória está em maiúsculo. Então eu começo a pensar no respeito na escrita quando se trata de Deus. E automaticamente eu começo a pensar no respeito pessoal. Se quando na escrita eu tenho um respeito muito grande por Deus, o Senhor escrito por letra maiúscula, Rei, né? Ele é o Emanuel, ele é Jesus, o Leão, né? Nós temos diversos nomes, né? De Deus. Um dia vamos fazer um programa sobre isso, falando sobre os nomes de Deus. Nomes de Deus. E aí na Bíblia eu tenho todo o respeito por Deus, eu tenho a reverência dada a Deus de forma maravilhosa. As pessoas, elas se ajoelhavam, colocavam a boca no pó, vamos dizer assim, para falar com o Senhor, para orar. Para orar. Né? Quando elas falavam que Deus estava mostrando alguma coisa, o Senhor estava mostrando alguma coisa, elas tinham total respeito e temor do Senhor. Verdade. E quando hoje eu ouço algumas coisas, me deixam meio irritadas. Eu vou pegar de exemplo, primeiro, essa questão que nós falamos nesse programa todo. O nosso filho, ele nos chama de Senhor, Senhora, né? Se você chega perto de uma autoridade, você fala Senhor, Senhora. Se você chega perto de um juiz, você fala o quê? Excelência. Excelentíssimo. Não é? Excelentíssimo doutor. Excelentíssimo doutor. Você tem todo um respeito. E se você não falar desse jeito, você é chamado a atenção na hora. Sim. Na hora. Aí eu ouço algumas pessoas dizendo para o nosso Senhor assim, você. E eu fico pensando que intimidade essa pessoa tem com o Senhor para chamá-lo de você. Que ponto de igualdade é esse que essas pessoas têm com o Senhor para expressar essa palavra, você, como se estivesse falando comigo e com você. Verdade. Você está entendendo? Nas canções, né, colocadas muitas vezes. Verdade. E eu fico pensando nisso, irmãos, que, na verdade, o respeito pelo Senhor está se perdendo nas canções, nas palavras. Quando nós temos todo o exemplo bíblico de que ele tem que ser respeitado, engrandecido, louvado, em todo aspecto, honrado, respeitado. E aí eu digo, você, para o meu Senhor, para aquele que é o meu Salvador, para aquele que me deu a vida. Olha, para essa... Nossa!
Se você parar para pensar, para raciocinar um pouco, se eu tenho respeito com meu pai, com minha mãe, quem dirá com Deus? Verdade. Não é? Tem que ser assim, né? O ponto de raciocínio é esse. Poxa vida, eu não estou tratando com uma pessoa comum. Eu estou tratando com o Criador dos céus e da terra. Eu estou tratando com o Criador de tudo que neste mundo existe. Eu estou tratando com o meu Criador, com o Senhor que me deu vida. Eu estou tratando com Ele. Então, peraí. Não, então não é você. É Senhor. Ou então meu Pai. Entendeu? Verdade. É igual muitas músicas você ouve falando assim, eu quero me encontrar com você, eu quero te abraçar, eu quero beijar o teu rosto, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero... Gente, peraí, que intimidade é essa? Entendi. Meu Deus! Moisés não viu a face de Deus. Paulo, quando teve aquele encontro maravilhoso com Jesus, ele ficou cego. Por que será? Aí eu acho que eu tenho intimidade de beijar o rosto de Cristo. De vir cá me dar um abraço aqui e tal. Gente, nós estamos vivendo fora da realidade. Verdade. Fora da realidade, fora do conhecimento do que é ter respeito pelo Senhor. Sabe, os discípulos chamavam Jesus de Messias, Mestre. Olha o respeito. E eles estavam andando lado a lado com ele. Tinha um ponto de igualdade aí, não tinha? Jesus era um homem. Não veio como homem. Era 100% homem e 100% Deus. Os discípulos entendiam isso muito bem. Eles tratavam ele como mestre, Messias. Colocavam-o acima, sempre. E ele, olha, e ele amava. Ele respeitava também os seus discípulos. Verdade. Havia um respeito mútuo. Mas a hierarquia não era quebrada. Exatamente. É a mesma coisa. Eu amo meu filho e eu respeito meu filho, mas ele tem que saber que eu sou o pai dele. O Senhor é autoridade na vida dele. Sou autoridade na vida dele. Então, meu Deus, quando eu ouço essas músicas, eu já não ouço mais. Falar, você, quero deitar no teu colo, quero fazer isso, fazer aquilo, gente. Antigamente eu achava tão bonito. Eu falava, nossa, que coisa, que intimidade que essa pessoa tem com Deus. Depois Deus foi falando no meu coração, que intimidade? Quem te disse que eu te dou intimidade para isso? Sabe? Porque antes a gente se prostrava aos pés do Senhor, né? Não, hoje você nem faz mais isso. Hoje as pessoas não querem mais fazer isso. Elas não querem mais se ajoelhar para orar. Entendeu? Elas não querem mais botar a boca no pó realmente. Não, elas não querem. E aí o respeito foi se perdendo. E vamos colocar, meus irmãos, por favor, parem e pensem no Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Ele é a autoridade máxima em nossa vida. Ele é Senhor sobre nossa casa, sobre a nossa vida, sobre a vida dos nossos filhos. Por favor, vamos parar de tratar a Deus como se nós o conhecêssemos assim, como eu e a Carol aqui. Não dá. Não somos íntimos a esse ponto, nós temos que respeitá-lo. Nós temos que amá-lo. Sabe, quando eu amo o Senhor, eu o respeito. Eu o honro com o meu respeito. Verdade. Sabe, então, essa questão de você, é igual aquela famosa música da Xuxa, cara lá de cima. Poxa, pelo amor de Deus. Né? Não sabe o que fala. Acho que essas pessoas que fazem tais músicas e que escrevem tais músicas colocando Deus como você, eles não sabem o Deus a quem eles servem. Não conhecem, porque se conhecessem, não trataria dessa forma. Verdade. Não é? E nós temos de ter isso em nós, irmãos. O Senhor, Ele é tudo e todas as coisas. E quando eu
paro para analisar isso, eu não posso tratar o meu Deus como se eu estivesse tratando meu filho, como se eu estivesse tratando a minha esposa, como se eu estivesse tratando a Carol, como se eu estivesse tratando você, que está sentado aí agora assistindo esse programa. Não dá. Eu tenho que tratá-lo realmente com o respeito com que ele merece. Com a honra com que ele merece, com a glória com que ele merece. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração seja dada a ele. Né? Ele é a autoridade das autoridades, o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Olha para você ver. Não dá para ser menos que isso, não, queridos. Não dá para ser qualquer tratamento. Não dá para ser qualquer tratamento. Ele, você, não dá. Não dá mesmo. Pegue isso em nome de Jesus e comece a colocar o Senhor no devido lugar que ele merece na tua vida. Em nome de Jesus. Amém. 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 Pastor, muito obrigada. Amei o programa. Nossa, foi eu também. Muito construtivo, instrutivo. Muita coisa eu vou pegar aqui e realmente colocar em prática na minha vida. E eu tenho certeza que você que está em casa também tem muita coisa para aprender com isso. A gente vai ter um novo horário agora. Para você que não conseguia assistir o programa agora à noite, você pode assistir todos os dias o programa no dia seguinte, às 8 da manhã. E você pode ver depois também no site, no portal da Revista Aliança, no www.revistaliança.com.br. E eu te espero amanhã para mais um testemunho. Amém. Até lá!